Bem, estávamos então falando sobre a questão de das nulidades transitarem em julgado. Então, há até ministros dos tribunais superiores que escreveram matérias e livros, etc. e tal, para falando exatamente o óbvio, qualquer criancinha sabe. Quer dizer, nulidade não pode causar nenhum efeito no âmbito jurídico. Nulidade é nulidade. É a mesma coisa que mentira. Mentira é mentira. Pode colocar vestimentas, travesti, pode fazer o que for com a mentira. A mentira é mentira. Então, nulidade é nulidade. Parágrafo 4º ainda desse artigo 472. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Quer dizer, o Estado, ao invés de pacificar, como? Desiste pronto. Sabe? Desiste pronto. Que pague, se for o caso, alguma coisa, algum dano, se houve dano. Desiste pronto. Vamos desafogar o judiciário, não é isso que falam? Vamos transformar o conteúdo na fala vamos dizer, numa significação real, na vida real. Né? Fala-se uma coisa, faz-se outra, escreve-se outra. Estamos fartos. Não sabemos, mas estamos fartos. Parágrafo 5º, interposta a apelação. Em qualquer dos casos de que trata os incisos desse artigo, o juiz terá 3 dias para se retratar. Bem, eu penso que, na verdade, interpostos os embargos, ou interpostos os embargos e apelação, o juiz terá 3 dias para se retratar. 3 dias? O indivíduo leva 50 para julgar um processo. Ele vai se retratar. Primeiro, ele vai ter que analisar, sabe? Deixar para trás todas as suas emoções, né? A sua emotividade, a sua obediência aos códigos de conduta, verificar a sua consciência. Em 3 dias, ele vai fazer isso? Em 3 dias, ele vai ter tempo de se reeducar psicologicamente, digamos, que seja um juiz relapso, mas sejamos mais otimistas, vamos dizer que seja um juiz que errou. Aí ele vai ficar 3 dias apenas para falar, meu Deus, o que foi que eu fiz, não é? Não, 3 dias é muito pouco. 15 dias, dá 15 dias para o juiz. Ou então não dá prazo nenhum. Ele vai se retratar. Imagina se ele tem condições de se retratar, conversar com a sua própria consciência, verificar suas responsabilidades. Ele que o faça. No prazo máximo põe um prazo máximo aí. Mas também não pode. O juiz demora 1 ano para dar um despacho. Sabe? Os tribunais demoram 100 anos para... não pode. Não pode fazer isso com o juiz. Transformá-lo em advogado ou simplesmente agir como se ele fosse... como se a responsabilidade dele fosse a mesma que de um office boy. Não. Pode ter 3 dias. Deve se retratar num prazo adequado. Ponto final. Se ele pode se retratar, imagina, todo mundo vai ganhar com isso. Muito bem, artigo 473, muito interessante. A sentença sem resolução do mérito não obsta a que a parte proponha de inovação. Parágrafo 1º, no caso de ilegitimidade ou falta de interesse processual, imagina, ilegitimidade, ou seja, a pessoa não tem legitimidade. Ou falta de interesse, não tem interesse processual, ou seja, não existe objeto. A propositura da nova ação depende da correção do vício. Pô, nós estamos falando de vício. Estamos falando de nulidade. Parte legítima, processo nulo. Falta de interesse, processo nulo. Parágrafo 1º tem que ser excluído. Parágrafo 2º. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Patrimônio, dinheiro. Para que isso? Como não será despachada? Tem relação com o quê? Com o artigo 473? Pronto, começou a discussão. A sentença e resolução do mérito não obsta que a parte propõe inovação. Ela vai propor uma inovação e vai ser obrigada a pagar custas e honorários de uma ação que ela está disposta, quer dizer, artigo 473
Parágrafo 1º e 2º é uma prova que o sistema já não está conseguindo reproduzir a sua desvinculação com a realidade e o seu objetivo material fica muito patente, tem que pôr um pouco de humanidade nesse código. Artigo 474. Haverá solução de mérito quando, parágrafo único, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 307, a prescrição e a decadência não serão decretadas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar. Quer dizer, o 307, se eu não me engano, é novamente a questão da advocacia, dessa tentativa de transformar o juiz em advogado da parte. Requisitos e efeitos da sentença. Inciso 4º. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Dá para entender? Quer dizer, se a lei é feita para todos, para fins sociais, como é que pode um ser humano escrever dessa forma confusa? Parece um código, né, que tem que ser decifrado. Então, é assim, são requisitos essenciais da sentença, diz a cabeça, não enfrentar, requisito, olha aí, juiz, não pode enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, chegar à conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, não dá. Requisito essencial, não enfrentar todos os argumentos trazidos no processo. É um requisito. Juiz, você não pode enfrentar os argumentos capazes de... Bem, retira esse inciso. É mais lógico, né? Fica meio vergonhoso, né, para a OAB, né, ter que passar mais 100 anos discutindo conceitos e filosofias em cima de um inciso que não se sabe de onde saiu, nem com que finalidade, mas que não tem nada a ver com os princípios que estão lá no artigo 1º. Artigo 477. Juiz proferirá a sentença de mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Parágrafo 1º, fundamentando essa sentença em regras que contiverem conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas gerais ou princípios jurídicos, o juiz deve expor analiticamente o sentido em que as normas foram empreendidas. Parabéns a quem redigiu este artigo. É maravilhoso. É o óbvio que até hoje as pessoas não estão muito determinadas a aceitar. Artigo 480. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração. Caberá, poderá, não, deverá tomar em consideração. Artigo 481, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, não. O juiz deverá alterá-la, será permitido alterá-la, será conveniente alterá-la. Aí vem o seguinte: para corrigir de ofício ao requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Matéria, só matéria. Por meio de embargos de declaração. Artigo 482. A sentença que condenar o réu ao pagamento de uma prestação consistente em dinheiro valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária. Aí começamos a entrar na questão da execução. Hipoteca judiciária, ou seja, é uma hipoteca judiciária, formou-se o título, o que eles querem com isso? Porque não é mais título executivo, agora é chamada hipoteca judiciária. Qual é o alcance da palavra hipoteca? Por que título? Não é título judicial? Valerá como título judicial? Por que título constitutivo de hipoteca judiciária? Será que é preciso fazer uma análise disso daqui? Porque isso não tem a ver com cidadania, isso tem a ver com economia. A sentença condenatória produz a hipoteca judiciária novamente, embora a condenação seja genérica, pendente a resto de bens do devedor, ainda quando o credor possa promover a execução provisória da sentença. Como assim?
Parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação da cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário independente da ordem judicial. Está explicado o assunto. Aparentemente, o Brasil vai passar por uma crise hipotecária. Então, é o seguinte, até agora você tem um título judicial e você entra com a ação. Hoje você pega, a partir do título judicial, salvo exceções, né? Quando para o inimigo é o direito penal do inimigo, o direito civil do inimigo, o direito processual do inimigo. Muito bem, isso foi um parênteses. Você pega a sentença, tem o título executivo. Essa sentença é um título judicial que você pode executar. O que eles querem fazer? Quem fez o 482 deve ser alguém que... cartório, né? Um lobby, né? A hipoteca judiciária, ou seja, a sentença, pode ser realizada, pode ser registrada em cartório, mesmo que for genérica, mesmo que os bens do devedor ainda não tenham sido arrestados, ainda que exista uma sentença provisória, uma execução que não foi feita, o credor pode pegar e registrar no cartório imobiliário independente de ordem judicial. Quer dizer, o credor aqui, com certeza, será os bancos. Então, aqui, o artigo 482 da lei é não só uma vergonha, como um crime contra o direito de propriedade. Muito triste isso. Um crime contra o direito de propriedade. Agora, como é que os bancos conseguem influenciar dessa maneira tão sórdida, vulgar e covarde numa lei, que é uma lei para 200 milhões de pessoas, né? Quer dizer, 200 milhões não, né? Tem aí 10% que a lei ora a lei, mas não pode. Como hipoteca judiciária, esse artigo 482 tem que ser retirado, absolutamente retirado. E mais, se perguntar para juiz, né? Magistrado, ele não vai gostar nada de simplesmente ser retirado sua autoridade e transferido sua autoridade para um credor. Isso não. Artigo 483. Está sujeita a duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, ou seja, sentenciou em primeiro grau, tem que ir para segundo grau, não tem efeito nenhum. A parágrafo 3º. Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em súmula do Supremo Tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça e 2 acórdão proferido. Maravilhoso. Quem inseriu o artigo 3º não só é brasileiro, como usa a inteligência. Parar com isso. Para que Supremo Tribunal? Para que Superior Tribunal? Se as pessoas, juízes, desembargadores, se consideram interpretantes da lei, não dá. Tudo isso, tanto dinheiro gasto para manter cortes e palácios, cortesãos acham que estão acima da lei, vão parar. Respeitar, né, os tribunais, ou então fecha a porta. Abre falência. Aliás, bem, do julgamento das ações relativas às obrigações de fazer, de não fazer e entregar coisa. Artigo 487. A indenização por perdas e danos se dará sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Matéria, patrimônio, economia. O que é isso, minha gente? O indivíduo já é condenado a indenizar alguém. Ótimo. Agora, multa fixada periodicamente, aí vamos escrever livros e fazer convenções e palestras e seminários só para explicar qual é a multa, quanto é a multa, quando será a multa, o que é o período, 1 ano, 1 mês, 2 anos. Enquanto não se decide em última instância, que normalmente, quando é de interesse da população, da cidadania, demora 50, 100, 200, 300 anos. Poxa, o que é isso? Nós vamos entrar numa crise econômica, pelo menos é o que estão dizendo, é o que está aparecendo. Quer dizer, o indivíduo é condenado a perdas e danos, se dará sem prejuízo de multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. É uma norma simplesmente aberta, que efetivem a norma